Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência convoca sessão para hoje, extraordinária para hoje, às 18h05, com a seguinte ordem do dia. Veto ao PL 297-A 2009 e PL 521 2009. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, dou a sessão pela aberta. Sessão aberta. A presidência submete a plenário se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência, primeira discussão, projeto de lei número 521/2009, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de emanação entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Beirute, no Líbano. Na orador inscrito para discutir a matéria em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Matéria. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1818/2008, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto, que considera de utilidade pública o projeto Dança Arte. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro a emitir parecer da Comissão de Justiça e Redação por mérito. Nosso parecer é favorável. Nosso parecer é contrário. E minutinho, por favor. Senhor presidente, como eu não tenho prática da Comissão de Justiça, eu precisei reavaliar a minha posição. Então, o nosso parecer é pela constitucionalidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não orador inscrito para discutir a matéria em votação. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência tem a honra de registrar a presença do eterno vereador e presidente, vereador Samir Jorge. Muito obrigado pela presença, vereador. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 162/2009, de autoria do senhor vereador João Médio de Jesus, que considera de utilidade pública a Associação Médica Espírita Cristã, a MESC. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores pela prova permaneçam como estão. Aprovado. Votar em segunda? Não. Volta em segunda? Matéria volta em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 331/2009, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que considera a utilidade pública a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e da outras providências. Na orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação, a emenda número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto. Assim emendado. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votarão em segunda discussão, após a redação vencida. Redação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 397/2009, de autoria da sua vereadora Eliane Sá, que considera a utilidade pública a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Central de Colégio. Não orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 470/2009, de autoria do vereador Luiz de Freitas, que considera a utilidade pública a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Gilgal. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 489/2009, de autoria do senhora vereadora Tereza Beck, considera a utilidade pública o educandário social Lar de Frei Luiz. Orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão,
Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 60/2009, de autoria do vereador Bencardino, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Fernando Antônio Zorzenon da Silva. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 66/2009, de autoria do senhor vereador Renato Moura, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Nelson Pereira dos Santos. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 68/2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao coronel Celso Gonçalves Bencardino. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 73/2009, de autoria do senhor vereador Ider Dantas, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Nage Eduardo Naufal. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 74/2009, de autoria do senhor vereador Eider Dantas, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Michel Kemel Joseph Chertouf. Vereador Eider Dantas, com a sua velha classe. Em discussão, na oradora escrita, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 75/2009, de autoria do vereador Dr. Fernando Moraes, concede o título de cidadão honorário do município de Janeiro a Ricardo Terra Teixeira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Gilson, tu não botou aqui transparência? O projeto votará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 77/2009, de autoria do senhor vereador Jorge Braz, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Joé Gonçalves Sestelo. Em discussão. Não aquele que discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 79/2009, de autoria da mesa diretora da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão honorário do município de Janeiro ao ministro José Gomes Temporão. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 81/2009, de autoria do senhor vereador Jorge Braz, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Walter Seixas Júnior. Não há aquele que discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 82/2009, de autoria do senhor vereador Jorge Braz, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Wilson Dengue. Não há quem queira discutir a matéria. Encerrada a discussão. A matéria está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Matéria voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presença, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para 18 horas e 17 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presença submete à plenária a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial de regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 521/2009, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de emanação entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Beirute, no Líbano. Não orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, fica dispensado a redação final. O projeto segue autógrafos. Pela ordem, o nobre vereador Márcio Pacheco. Senhor presidente dessa sessão, excelentíssimo vereador Carlos Caiado, nobres colegas, e apenas para uma comunicação, e eu gostaria que ficasse registrado nos anais dessa casa, ontem faleceu uma importante figura do nosso país, importante figura para o mundo e o segmento das pessoas com deficiência. Ontem faleceu o senhor Aldo Mícolis. Aldo Mícolis, que era conhecido como a lenda. Quem era Aldo Mícolis? Seu papel pioneiro no paraolimpismo brasileiro. Um dos homens que fundou o Comitê Paralímpico no nosso país, grande incentivador do esporte paraolímpico. Aldo Mícolis fez um importante trabalho pelo mundo, fazendo com que o esporte paralímpico, desde o seu nascimento, fosse cada vez mais divulgado e, portanto, cabe a essa casa um momento de reflexão sobre sua vida. Ele foi diretor do Centro Esportivo do Clube do Otimismo, ajudou a criar a Associação Nacional de Desporto para Deficientes, a ANDE, ajudou a fundar a Confederação Brasileira de Desporto para Cegos, foi vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e era o atual presidente de honra do Comitê Paralímpico Brasileiro. Todas as vezes que o Brasil participou de alguma Paralimpíada, o senhor Aldo Mícolis estava presente na delegação, fazendo com que a sua expressão e toda a sua luta em prol da pessoa com deficiência fosse realizada, e um importante incentivador do Comitê Paralímpico. Eu gostaria, presidente, de pedir nesse momento 1 minuto de silêncio para que nós, essa casa, homenageássemos essa grande figura que deixa um grande legado para o paradesporto e principalmente para aqueles que vão, em 2016, honrar o nosso país aqui no Brasil, nas próximas Paralimpíadas. Espero que Aldo Mícolis seja lembrado em 2016 pela tua história e pelo seu importante trabalho. A presidência acolhe a solicitação do vereador Márcio Pacheco. 1 minuto de silêncio. Tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1818/2008, de autoriza o vereador Luiz Humberto, considera a utilidade pública o projeto Dançarte.
No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 162/2009, de autoria do senhor vereador João Mendes Jesus, que considera de utilidade pública a Associação Médica Espírita Cristã, a MESC. Não há vereador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 397/2009, de autoria da sua vereadora Lilian Sá, que considera a utilidade pública a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central de Colégio. Não há vereador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto fica dispensado a redação final e o projeto segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 489/2009, de autoria da sua vereadora Tereza Beck, considera a utilidade pública o educandário social Lar de Frei Luiz. Não havendo vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. E parabenizando a nova vereadora Tereza Berg, aqui presente, pela bela iniciativa. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 470/2009, de autoria do seu vereador Luiz de Freitas, que considera a utilidade pública a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Gilgal. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. A matéria fica dispensado, redação final e segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 60/2009, de autoria do seu vereador Bencardino, considerado título do cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, Fernando Antônio Zozenon da Silva. Não há vereador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 66/2009, de autoria do vereador Renato Moura, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Nelson Pereira dos Santos. Não havendo vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. A matéria fica dispensada, a redação final e segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 68/2009, de autoria do seu vereador Bencardino, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao coronel Celso Gonçalves Bencardino. Não havendo vereador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria fica dispensada a redação final e segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão. Decreto legislativo número 73/2009, de autoria do seu vereador Ider Dantas, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Nagia Eldoardi Naufal. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam permanecem como estão. A matéria fica dispensada a redação final e segue autógrafos. Tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 74/2009, de autoria do vereador Ider Dantas, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Michel Kemel Joseph Schertoff. Ficou bonito agora. Não orador inscrito, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 75/2009, de autoria do vereador Fernando Moraes, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Ricardo Terra Teixeira. Não há vereador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam permanecem como estão, fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 77/2009, de autoria do vereador Jorge Braz, concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, a Joy Gonçalves Estelo. Não há vereador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Dispensado a redação final, o projeto segue autógrafo. Projeto de decreto legislativo número 79/2009, de autoria da mesa diretora e vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao ministro José Gomes Temporão. Não há vereador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permanecem como estão. Fica dispensado a redação final e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 81/2009, da autoria do vereador Jorge Braz, concede o título de cidadão benemérito da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, a Walter Seixas Júnior. Não havendo vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Fica dispensada a reação no final e segue a promulgação. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 82/2009, de autoria do seu vereador Jorge Braz, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, a Wilson Dengue. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovados. Fica dispensado a redação final e segue a promulgação do projeto. Esgotada a pauta da sessão desse dia, a presença, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.